Peço a Deus que nos ilumine para que tenhamos êxito nos nossos trabalhos. São 19 horas do dia 24 de agosto de 2015. Havendo quórum legal, declaro aberta a 26ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas do ano de 2015. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da ata da 25ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, realizada no dia 17 de agosto de 2015. Solicito a Vossa Excelência a dispensa da leitura. Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo permaneça como se encontra, caso contrário se manifeste. Declaro aprovada a ata da 25ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas de 2015 por 10 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Boa noite a todos. Correspondências recebidas. Ofício 030-2015, Brotas, 19 de agosto de 2015. Senhor Presidente, com nossos cumprimentos, estamos enviando os balancetes da receita e despesa desta Prefeitura e os balancetes de receita e despesa do SAEB, referente ao mês de julho de 2015. Cordialmente, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Excelentíssimo senhor Bruno César Veronese Urbano, Presidente da Câmara Municipal de Brotas. Os balancetes se encontram-se na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. Ofício 031-2015, Brotas, 19 de agosto de 2015. Com nossos cumprimentos, estamos enviando a esta colenda Casa de Leis o edital de publicação por afixação dos balancetes de receita e despesas consolidados dessa municipalidade, referente ao mês de julho de 2015, solicitando que o mesmo seja afixado em local visível e de fácil acesso. Atenciosamente, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Excelentíssimo senhor Bruno César Veronese Urbano, Presidente da Câmara Municipal de Brotas. Os balancetes também se encontram-se na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. Correspondências expedidas. Portaria número 008-2015, de 24 de agosto de 2015. Bruno César Veronese Urbano, Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial o artigo 30, segundo da Lei Orgânica do Município, e os artigos 25 e 26, segundo do Regimento Interno, faz saber que baixou a seguinte portaria. Considerando a necessidade de disciplinar os serviços internos da Câmara Municipal, especialmente no atendimento aos senhores vereadores, pela assessoria jurídica da Casa, fica determinado o seguinte, artigo 1º, os assuntos a serem tratados pelos senhores vereadores, junto à assessoria jurídica da Câmara Municipal, no horário de expediente, ficam restritos àqueles relativos à atividade parlamentar. Artigo 2º, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, em 24 de agosto de 2015. Bruno César Veronese Urbano, Presidente. Essa portaria foi registrada e publicada na Secretaria Administrativa da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, na mesma data. Vera Marta Molina, administradora da Câmara. Senhor, só fazer um comentário a respeito dessa portaria. Como os senhores sabem, nós possuímos apenas um assessor jurídico na casa e devido ao acúmulo de trabalho, ao acúmulo de processos que a gente tem recebido na Câmara Municipal, está ficando um pouco inviável, um pouco acumulando um pouco de serviço no nosso departamento jurídico. É de conhecimento de todos que já há um trabalho feito em cima de um concurso que vai ser realizado pela Câmara Municipal para o cargo de advogado, inclusive. Então nós teremos um outro advogado e aí poderemos abrir outras sessões para que possa ser tratado com mais afinco com os vereadores. Nesse primeiro momento, essa portaria que eu baixei nesse sentido, porque alguns vereadores estão ficando descontentes, estão vindo alguns problemas que chegam a mim. Então, nesse sentido, eu baixo essa portaria e gostaria da compreensão de todos. Não há mais correspondência, senhor presidente. Antes de eu encaminhar os projetos também, amanhã, gostaria que vossas excelências tomassem nota, e caso seja de interesse de todos, que participem também. Dia 25/8, amanhã terça-feira, às 14 horas, haverá uma reunião com o senador da República Italiana, que ele está, o senhor Fausto Longo. Ele estará passando pela cidade de Brotas e vai ter uma reunião com as autoridades locais. Então ele mandou-nos um convite e vai ser realizada essa reunião aqui no Paço Municipal e está estendido a todos os vereadores para conversar, conhecer esse senador
da República Italiana, que vai estar aqui junto conosco. É uma oportunidade para estreitarmos os laços com a República Italiana, até mesmo com o próprio senador. Então fica o convite estendido a todos, amanhã às 14 horas no Paço Municipal. Encaminho para as comissões para os devidos pareceres o projeto de lei complementar número 5 de 2015, de autoria do Executivo Municipal, que concede isenção tributária à CDHU, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, e da outras providências. O projeto de lei 75 de 2015, de autoria do Executivo Municipal, mudando a nomenclatura junto ao PPA, no anexo de prioridades e metas da Secretaria Municipal de Turismo, o programa Projeto Turismo Municipal, Infraestrutura Turística e Urbana. O projeto de lei número 76, da autoria também do Executivo Municipal, no mesmo teor, só que mudando a nomenclatura junto à LDO. E o projeto de lei número 77 de 2015, de autoria do Executivo Municipal, dispondo sobre a abertura de crédito no valor de R$ 2.565.000 junto à Secretaria Municipal de Turismo para o projeto Turismo Municipal, Infraestrutura Turística e Urbana, seguindo orientação do DAD. Solicito ao senhor vereador Júlio Lourenção que faça a leitura das suas indicações. Indicação 042/2015. Júlio Lourenção Neto, vereador da Câmara Municipal, na conformidade das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno e pela lei orgânica do município, indica ao chefe do Executivo Municipal para que solicite à CETESB São Paulo agente técnico para análise do termo de referência do Plano Diretor de Saneamento do município de Brotas, imprimindo celeridade ao processo para que seja levado à sua execução ainda este ano. Justificativa: a existência do Plano Diretor de Saneamento Básico, conforme determina o artigo 14 da Lei Federal 11.445/2007, é peça fundamental para que o município possa solicitar recursos estaduais, a Sanebase, a Água Limpa e federais, com emendas de deputados e recursos da FUNASA, a serem utilizados na área de saneamento básico, como água, esgoto, lixo e drenagem. Plenário, Vera Silva de Albuquerque Mauro, 19 de agosto de 2015, Júlio Lourenção Neto, vereador. Outra indicação, Júlio Lourenção Neto, vereador, indica ao chefe do Executivo Municipal para que solicite à CPFL relação dos contribuintes da CIP, custeio de iluminação pública, com os respectivos endereços, a fim de que se possa regularizar o cadastro com a inclusão dos beneficiários que eventualmente não estejam compreendidos nela. Justificativa: temos informações da CPFL que a Prefeitura Municipal deve solicitar a inclusão dos contribuintes nos locais onde não havia iluminação pública e que havia sido solicitada a exclusão por não conter o serviço. Com a expansão da rede nos locais, a inclusão dos contribuintes não é feita automaticamente, devendo tal providência ser adotada pela Prefeitura, refletindo no aumento do número de imóveis atendidos, com consequente redução da alíquota aplicada na conta de energia elétrica da CIP, beneficiando todos os munícipes. Plenário, Vera Silva de Albuquerque Mauro, 19 de agosto de 2015, Júlio Lourenção Neto, vereador. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para o uso da palavra na tribuna nessa fase, de acordo com o artigo 116, parágrafo 1º. Para o uso da palavra na tribuna, o vereador Modesto Salviato, com os assuntos melhorias, veículos oficial, ônibus e requerimento. Boa noite a todos e a todas. O primeiro assunto que me traz à tribuna é a respeito das melhorias, que a gente fala melhoria de contribuição. Há um tempo atrás, eu fui procurado pelos moradores da rua Olinda de Stephanie, que após a prefeitura ter feito o asfalto naquela localidade, receberam uma conta bastante alta, de 13 mil, 10 mil reais, e entendiam que não estava correto, visto que havia vindo uma verba
tanto o deputado Aldemarque como o deputado Massafera, para fazer as melhorias, tendo em vista que naquela rua, devido a ela desembocar numa região onde temos muitas minas, estava provocando assoreamento, ou seja, estava havendo um crime ambiental, coisa que eu falei aqui por diversas vezes. E a verba veio, foi feita a melhoria, tanto é que resolveu o problema. Hoje, felizmente, nós não temos mais o assoreamento das minas lá daquela região. E a água está circulando livremente, coisa que já estava, inclusive, diminuindo, ela voltou a crescer. E eles reclamaram, porque entendiam que, como veio uma verba para ajudar um problema de meio ambiente, que a prefeitura, inclusive, uma denúncia que eu fiz ao promotor, fez lá um termo de ajuste de conduta, que eu vou confirmar ou não, se tem esse termo de ajuste de conduta, que diz que resolveram o problema. Então, às vezes as pessoas nos procuram e a gente orienta como elas devem fazer, porque como nós não somos a vítima, nós não podemos, adotar medida legal. E foi feito pelo Dr. Marinho e mais os moradores, eles entraram na justiça contra a decisão da prefeitura, porque eles entendiam que o que custou, retira o valor que houve a emenda que veio e rateia o restante. E o juiz deu antecipação de tutela, determinando que não seja mais cobrado esses valores dos contribuintes. Então, por enquanto, está sendo analisado, mas eles teriam razão. Mesmo porque, como eles alegam, até eu não vou entrar em termos jurídicos aqui, de onde vem a verba? Do governo estadual ou federal? Do imposto que nós pagamos. Se a verba veio, por que vai pagar duas vezes? Então, pelo menos por enquanto, o juiz de direito de Brotas deu antecipação de tutela, ou seja, vai julgar posteriormente toda a documentação, mas ele vislumbra que realmente vislumbra a presença dos requisitos legais para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para o fim de determinar a suspensão da exigibilidade dos lançamentos de contribuição de melhorias, indicadas as folhas tais. Então mostra que, se as pessoas fizerem aquilo que a gente orienta, e o doutor Marinho é muito competente para saber como fazer, né, e fez, está dando certo. Né? Então, às vezes as pessoas nos procuram, eu estou com som alto lá em frente da minha casa. Tá bom. Você reclamou? Não, então não tem o que fazer. Se você não reclama, não tem o que fazer. A lâmpada de frente da minha casa queimou. Você já ligou? Não, não liguei. Então você que tem que ligar. Né? Achando que o vereador é que tem que fazer essas coisas. O vereador tem coisa mais importante fazer do que ficar pedindo para trocar lâmpada, para tapar buraco. É lógico, como a administração é falha, o vereador complementa. Mas não é função dele. Então, mostra, né? E nós temos um ofício aqui também, na época, que nós fizemos ao deputado, isso foi dia 20 de setembro de 2001, pedindo verba. Tal solicitação prende-se ao fato de termos o bairro Campos Elíseos uma área de suma importância para o meio ambiente, pois naquele local existe grande quantidade de minas d'água, as quais estão sofrendo assoreamento pelas águas pluviais, havendo urgente necessidade de asfaltamento das ruas daquela localidade, para evitar prejuízos irreparáveis à nossa exuberante natureza. Então, tem tudo aqui provado, que foi pedido e tudo mais. Então, realmente, nós tínhamos razão do que nós dizíamos e foi conseguida a antecipação de tutela aí. Então, precisa tomar cuidado aí mais daqui para frente, para ver como é que vai fazer com essas verbas que vêm para asfaltamento. Precisa verificar, porque o termo que eles usam seria bitributação. Mas eu não sou competente para falar desse assunto, apenas eu sei por cima. Né? Outro assunto que me traz é a respeito de uso de veículo oficial. Já nós tivemos aqui em Brotas, na administração anterior do Sala, que houve uma determinação de que nem secretário municipal podia usar mais veículo oficial. É lógico que se o secretário
for sair da secretaria para vir na prefeitura, tudo bem, sem problema. Mas ele almoçar, depois buscar, depois do almoço levar, trazer, depois levar de volta, e outras situações, não pode. E não é de hoje que eu venho alertando a prefeitura que está havendo esse procedimento com os 2 médicos cubanos, a médica e o médico. E não é legal. Então eu estou requerendo ao prefeito, através do requerimento da semana que vem, será devidamente protocolado aqui, se existe alguma determinação autorizando o fornecimento de veículo oficial com motorista para diversos tipos de deslocamentos dos médicos cubanos. Caso isso esteja ocorrendo, justificar o amparo legal, com envio de cópia da lei e artigo, que autoriza esse tipo de vantagem aos mesmos, em detrimento aos demais médicos do nosso sistema de saúde e de nosso município. É sabido, justificativa, é sabido que esses 2 médicos, não tenho nada contra a capacidade deles como médico, que eles recebem, para pagar um aluguel de 1.100, recebem 4.200 ressarcimento de aluguel. Ressarcimento de aluguel. Já está na justiça no Tribunal de Contas, já representei. E agora mais esse benefício. Pode ser muito bom os médicos, mas não é por isso. Nós temos médicos brasileiros também muito bons, que trabalham aqui em Brotas. Então, se um médico tem, o outro também tem direito. Ou ninguém tem direito, que é o certo, ninguém tem direito. É lógico que se está no posto de saúde de Campos Elíseos, precisa posto de saúde de Taquaral, vai com o veículo oficial, é. Dá para levar, para buscar de manhã, levar na hora do almoço. Buscar depois do almoço, levar à tarde e outros tipos que estão ocorrendo aí, está totalmente ilegal. Então nós fizemos o ofício nesse sentido, o requerimento, para que isso seja sanado. Não pode, é irregular. E quando a gente tenta resolver o problema e não tem solução a nível administrativo, só tem um local para ir, na justiça. E lá eles resolvem. Ou se perde ou ganha. Eu nunca vou perder. Porque tudo isso que eu estou fazendo, para mim, eu não tenho prejuízo. É em defesa da população. Em defesa do uso do dinheiro público de forma regular. Eu não perco nada. E se a justiça decidir assim, é um exemplo, antigamente a justiça decidiu e eu representei contra o problema das procurações do Bolsa Transporte. O promotor da época entendeu que podia, agora mudou, já não pode mais. A lei agora já diz que não pode mais. Então, tá vendo? Então a gente perde um dia, ganha outro. E sempre, que prejuízo que eu teria do ônibus? Não. É que legalmente eu sempre entendi e tinha razão, até que agora não pode mais, que não pode haver procuração de um benefício de uma lei municipal para uma outra terceira pessoa. E vê a confusão que deu aí, né? De aluno que faz 2 anos que não frequentava, tinha atestado de presença e a prefeitura pagava. Então, um inquérito aí na Polícia Civil bastante grande. Outro assunto que me traz, eu nem sei depois se ele vai dizer, mas eu não posso deixar de ler uma matéria que eu vi, que a assessoria de imprensa do prefeito, que aquelas matérias são feitas a 4 mãos e não a 2, a respeito do famigerado ônibus, né? Até respondendo ao vereador Sucena. Eu só quero dizer aqui, não vou entrar no mérito do restante, que o Sucena é muito competente para se defender. Mas eu quero aqui que o vereador que estava presente aqui, no dia que nós fizemos a reunião, e que houve um acordo dos vereadores com o prefeito municipal, que não haveria distância mínima, ele se comprometeu aqui, ele deu a palavra aqui para nós. Se alguém estava presente e entende de forma diferente, eu solicito que se manifeste. O prefeito prometeu a nós, vereadores, que não seria determinado distância. E de forma absurda, não cumprindo com a sua palavra, fez um decreto estabelecendo 125 quilômetros, alegando que o ônibus é ruim. Se o ônibus é ruim para 125 quilômetros, é ônibus para 300, para 1.000 quilômetros. É até perigoso, então não deu o ônibus. Já pôr em risco vidas de crianças, de adultos. Um ônibus que não tem condições de circular.
Se um homem não pode circular 125, não pode circular 300. Então, inclusive, ele assumiu um compromisso com todos nós e principalmente com o vereador Mirinho. O projeto ficou aqui quase 6 meses, cada emenda que o Mirinho dizia que não devia ter distância. Então ele não cumpriu com a palavra dele. Por isso, eu sou do tempo que o fio de bigode resolvia. Palavra dada, palavra empenhada. Ou então chega, fala, olha gente, eu me precipitei, eu vou mudar o que eu falei para vocês. Mas não vir aqui na casa das... Não foi nem na associação comercial, hein? Foi aqui, ó, nesta sala. Dizendo que não iria haver quilometragem estabelecida. E não cumpriu com a palavra. Então, prefeito, tem aqui, ó, nós estamos em 11 aqui, ninguém me desmentiu. Isso prova que nós tínhamos razão. O senhor assumiu o compromisso com os vereadores. E não cumpriu. Então não venha fazer crítica ao nosso colega que requisitou, se foi 2 dias menos, 2 dias mais, se mandou direto para a Secretaria de Turismo ou de Esporte. Eu não vou entrar no mérito. Mas o problema foi a quilometragem. E ao negar, foi falado da quilometragem. Não foi falado nada que o ofício tinha sido entregue depois, mas não vou entrar no detalhe, que é coisa do sucesso. Então, o prefeito não cumpriu com a palavra. E vem aquela fatídica pergunta: quem mente? Eu ou ele? Os senhores meditem, reflitam e cheguem às suas conclusões. Os senhores e as senhoras que nos ouvem, que nos assistem. E os senhores e senhoras vereadores do auditório. Para uso da palavra na tribuna, o vereador Luiz da Vela, com o assunto castração de animais. Boa noite a todos, boa noite mesa diretora, nobres colegas, público presente, imprensa, parece que hoje não tem imprensa aqui, né? Mas aqueles que nos assistem pela internet. Bom, gente, eu vim novamente à tribuna dessa casa hoje, que foi uma pauta até da fala na tribuna, levantada pelo nosso nobre colega Valdur, a respeito sobre castração de animais e clínica bem-estar animal. Como eu disse a vocês que na próxima semana, que é hoje, a gente iria falar sobre a castração de animais que a gente tivemos lá no nosso bairro, o bairro do Broa, que foi lá muito bem feita pelo Dr. Moacir, o médico veterinário, né? E juntamente com o assistente lá, o Guarani, que do dia 17 ao dia 21, eles estiveram lá trabalhando em prol à comunidade do nosso bairro e realizaram nesses dias 42 castração de animais lá em nosso bairro. Não só no nosso bairro, mas como ali na região, algumas pessoas das fazendas também que têm seus bichinhos lá, de estimação, e levaram lá para esse trabalho ser prestado. Dizendo que essa foi a terceira etapa, né, que foi feito lá em nosso bairro, referente a esse trabalho, né. A primeira etapa contou com 53 animais castrados ali. A segunda etapa foram mais 39 animais. E agora a terceira, como eu disse agora, mais 42 animais. Totalizando, né, 134 animais castrados, entre cães e gatos.
Então, se a gente for fazer um levantamento desses 134 animais nesse período, a proliferação desses animais diminui bastante, porque se cada animal ano, ele tem em média, ele pode, dependendo do porte do animal, isso aqui segundo o Dr. Moacir me disse, que pode dar de 10, 12, até 15 animais cada um ano. Então, você pega 134, né, 15, aí depois depois de 6 a 8 meses, eles também podem estar também criando mais animais ainda. Então, se a gente for ver, muitos animais que vão parar de ficar sendo jogados nas ruas, né? E porque não é todos que têm os animais e cuidam, né? Mas ainda bem que tem um pessoal que quando as pessoas soltam os animais na rua, o pessoal vão lá, eles acolhem os animais e levam para fazer esse tipo de serviço. Então, eu quero agradecer à população que vê ali os animais soltos por pessoas e tem esse trabalho de ir lá, adotar o animal, levar ele para a castração, para que isso não aumente muito mais esses bichinhos que geralmente ficam jogados nas ruas por aí, passando fome, frio e até maus tratos, né? Então, parabéns à população, parabéns novamente ao Dr. Moacir, né? E também o governo municipal. E aproveitando também, né? Referente, falando em animais, tem um convite, eu vou ler o convite aqui, o governo municipal de Brotas, através da Secretaria de Meio Ambiente, tem a honra de convidar Vossa Senhoria e ilustre família para a solenidade de inauguração do Departamento Bem-Estar Animal de Brotas. Isso vai ser na data do dia 28 de agosto de 2015, horário às 16 horas, local, Rua José Pinheiro Piva, 415, Centro. Está aqui, contamos com sua ilustre presença. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal, Douglas de Freitas, diretor de Meio Ambiente. Está aqui dado o recado, tá bom, gente? Então, dia 28 de agosto de 2015, às 16 horas. Contamos com a presença de todos para essa inauguração Bem-Estar Animal. Muito obrigado, senhor presidente. Permite uma parte? Com a palavra, vereador Modesto Salviato. Apenas para me esclarecer, se esse convite o senhor está fazendo em nome do prefeito ou o senhor recebeu o convite? Eu recebi o convite. Ah, tá. Então foi endereçado ao senhor. Sim. Ah, tá bom. Inclusive, quem me deu esse convite foi o Dr. Moacir, lá em meu bairro. É isso que eu queria, eu tenho eu queria saber. Se o senhor quiser ler, eu tenho aqui. Não, o senhor leu para mim, o senhor Tá. é altamente alfabetizado para ler corretamente. Não preciso, que isso? Eu não estava entendendo se o senhor estava fazendo convite a nós, vereadores, em nome da prefeitura, ou o senhor tinha recebido só isso. Não, aqui eu acabei de ler aqui agora. Não, aqui. já estou esclarecido. Tá. Ilustre famílias, todos. Foi o que eu li. Obrigado. A uso da palavra na tribuna, o vereador Sucena, com o assunto Quem cala consente. Senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que nos honram com a presença na noite de hoje e aqueles que nos assistem pela internet. O tema do meu assunto, se deve ter observado, quem cala consente. Por que eu digo isso? É lógico que eu também sou daquela época, como diz o vereador Modesto, né,
de que o fio do bigode falou está dito, não se discute. O que é tratado não é caro, é tratado. E eu tive a oportunidade de vir aqui como vereador e de fazer uma constatação, uma verificação, e, logicamente, em defesa de uma entidade esportiva da nossa cidade, que muitas vezes as pessoas confundem. Não é porque eu sou elemento ligado a uma determinada empresa ou firma, qualquer coisa que seja, que a pessoa tem que taxar, rotular. Então, dentro da nossa condição de vereador, todo e qualquer assunto que for trazido para nós e que nós acharmos por bem que vale a pena defendê-lo, nós vamos defendê-lo. Especialmente nesse caso da condução, que houve um problema em relação aos garotos que fazem parte da categoria do 3 de maio. Poderia ser os garotos da equipe do Macalé, poderia ser os garotos da equipe do Clube de Campo, poderia ser o garoto do Clube do Cabe, qualquer do Corintinha. O fato você tem que analisar e verificar os fatos. E eu tive a oportunidade de vir a essa tribuna e comentar, fazer a minha crítica, e disse tranquilamente que era de praxe normal, natural, sendo um homem público, eu e o senhor prefeito, que ele também fizesse a colocação dele. Estive na rádio, e ele também esteve nas duas emissoras locais, fez as suas colocações e eu fiz as minhas colocações. E eu tive a oportunidade de dizer aqui que não pretendia continuar fazendo disso palanque para ficar numa discussão desnecessária. Por quê? Porque é lógico, tem pessoas que não gostam do prefeito, que é natural. Tem pessoas que idolatram o prefeito, que talvez não seja natural. Eu não gosto da idolatria. Gostar dos atos e deixar de gostar dos atos faz parte da natureza humana. Defender os atos e os fatos, alguns defendem. Agora, deturpar os fatos fica uma situação que eu já não concordo muito. E diante disso, eu pretendia realmente encerrar esse assunto, que já estava encerrado, mas porque é lei. Cumprimento o nobre vereador Motés, que fez uma colocação aqui, verdadeira, tanto verdadeira, que não foi só aqui nessa casa. Eu participei das reuniões, já disse isso, aqui dessa tribuna, lá no Paço Municipal. Eu também fazia parte dos vereadores que foram convidados, e achei normal que nós nos reunimos com o prefeito para tratar de assuntos da cidade. Sempre falei aqui que eu não tenho lado. Sempre falei aqui que sou eleito para representar os elementos da cidade de Brotas naquilo que eu acho que é importante. Quando eu não sei do assunto, eu procuro ouvir, estudar, para dar aqui a minha, não só opinião, como meu voto. Então, naquela casa, quando nós discutimos a respeito desse projeto, eu me lembro perfeitamente, o vereador Mirinho fez a colocação, o vereador Macalé também fez as colocações dele, eu fiz a minha. O que nós procurávamos na época? O melhor possível para todas essas entidades. E lógico que nós tínhamos que respeitar também a posição do senhor prefeito, que é quem controla as chamadas verbas da prefeitura. Ele é responsável pelo dinheiro. Então nós não podemos impor a nossa posição, nós temos que expor, e aí há essa negociação aberta, que se chega a uma conclusão, que é quando se monta o projeto, e foi o que ele fez, ele mandou o projeto para essa casa. E vocês verifiquem no projeto, está aí, abra o site, podem verificar, pedem aqui, olha, no projeto não existe, não está regulamentado nada de distância, porque foi o que foi combinado, não teria uma distância regulamentar. Aí veio o projeto não constando. O que, lógico, depois nos surpreendeu foi o decreto. E eu falei isso na rádio. Ele tem direito de fazer decreto. O que, na minha opinião, ele não tem direito é fazer com uma expressão que eu usei na calada da noite. O que quer dizer na calada da noite? Quando nós não sabíamos, nenhum dos vereadores sabia do decreto. Aí, nobre vereador Modesto, eu penso como o senhor. Reunisse os vereadores e dissesse: houve um mal entendido, eu reavaliei minha situação e vou mudar.
Isso se chama acordo de cavalheiros e acordo honesto. Isso não aconteceu. Então, quando eu digo que quem cala consente, eu não me calo. Porque, veja bem, eu tenho o direito de questionar, como eu tenho o direito de ser questionado. Então, logicamente, agora fiquei sabendo agora à tarde, que também foi colocado o tal do Facebook. Coisa que eu não gosto de entrar em política. Eu aprendi a mexer um pouquinho com o Facebook, porque tive a oportunidade de encontrar que pessoas da minha época, de 40, 50 anos atrás, foi uma satisfação muito grande. Mas o Face, o chamado Face, aceita tudo. Escreve-se as maiores bobagens do mundo, principalmente políticas, e eu não interfiro, não dou a minha opinião. Não falo, inclusive, da minha participação nessa casa aqui, porque eu não gosto de colocar política. Mas tive a informação agora à tarde que já foi postado no Face, e a pessoa me passou, mais ou menos, eu vou ler direitinho, e logicamente, mesmo eu não gostando, eu vou pedir para alguém que saiba, e vou também postar no tal do Facebook. Então, o que eu poderia dizer, eu quero ser breve, que eu não pretendia hoje usar a tribuna, mas fui pego mais ou menos de surpresa, né, quando cheguei nessa casa, é que o senhor prefeito tem que começar a entender, não vai entender nunca, porque eu o conheço há muito tempo, fui secretário de esporte dele, já tive admiração, respeito por ele, e na política a nossa forma de pensar é de forma diferente. Isso não é motivo para se colocar como inimizade, como inimigo, eu não sou inimigo. Às vezes a pessoa me questiona, professor, o senhor cumprimentou? Lógico que eu cumprimentei. É uma questão de educação cumprimentá-lo. Agora eu me dou o direito de não mais participar no caso das reuniões, porque se você faz uma reunião e depois não se cumpre o que foi feito, por que eu vou na reunião? Então eu também agora me dou o direito. E principalmente, eu já tinha dito que por ser o presidente da SEI, eu não poderia mais participar de certas reuniões, que poderia dar a impressão que eu estava cedendo alguma coisa. E poderia, entre aspas, mudar o meu voto, ou o meu pensamento, ou o meu comportamento. Não faço isso e não vou fazer. A minha parte, eu já disse aqui, da SEI, praticamente eu já terminei, eu tenho a minha posição tomada, é uma posição tranquila. No momento certo todos vão saber. Mas isso não quer dizer que eu tenha que ser inimigo da pessoa, que eu tenha que mudar as versões ou criar a sua própria versão. Venha para a tribuna, não é o caso. Mas se pudesse vir, fale o que aconteceu. Eu passo o que aconteceu, posso, logicamente, não ser aceita a minha opinião. Mas eu não mudo, eu não procuro, vamos dizer assim, pautar com a verdade para criar uma verdade que não existe. E aí eu já soube que algumas coisas que foram colocadas, eu tenho certeza absoluta que não são verdadeiras. Então cabe ao vereador Sucena, infelizmente, continuar um pouquinho mais no que meu diretor falava lá muito tempo atrás, quando era jovem. Aquela coisinha que quanto mais você mexe, mais fede. Eu gostaria de ter encerrado já minha participação nisso na semana passada. Mas como parece que está agora na imprensa escrita e no Face, eu vou então colocar também meu posicionamento, mostrando, logicamente, dentro do que eu sei, a minha parte, e respeitando a parte dele. Só que seria bom que houvesse o respeito tanto por parte do vereador com o prefeito, mas também que o contrário fosse a mesma coisa, do prefeito com essa casa aqui. Porque não se faz reunião com representantes do povo para poder falar uma coisa e depois fazer outra. Então, por isso se faz reunião de pessoas, no caso que eu acredito que são idôneas, para que, no caso, quando se tomar a decisão, faça a decisão correta. Principalmente, tratando-se de pessoa pública. Nós somos pessoas públicas. Então, senhor presidente, nobres vereadores, agradeço ao tempo que hoje realmente eu tinha a pretensão de não usá-lo, e acabei me estendendo um pouquinho mais, para que eu acho que é necessário, como homem público, dar também a nossa posição. Muito obrigado, senhor. Para o uso da palavra, o vereador Júlio Lourenção, com o assunto contribuição de melhorias. Boa noite, senhor presidente, boa noite, mesa, boa noite, vereadores, boa noite, público presente, boa noite quem nos assiste através da internet. Como eu faço parte também do Poder Executivo,
Eu gostaria de fazer uma pequena colocação a respeito de contribuição de melhoria. O porquê que tem que ser cobrado. O fato gerador da contribuição de melhoria é a valorização do imóvel. Isso vocês podem verificar no Código Tributário. Então, qualquer obra que seja feita, que é beneficiado um imóvel, você vai cobrar até a valorização que aquele imóvel tem. Então, você faz todo um orçamento, divide por aqueles imóveis que são beneficiados em função da testada e aplica, né, esse valor. E mesmo a prefeitura tem que cobrar porque senão vai trazer uma falta de isonomia. Por que alguns locais podem isentar, né, essa taxa e outros não? Então, os imóveis que tiverem o beneplácito de uma emenda de um parlamentar, que veio alguma verba e tudo mais, então não se cobraria. E nos outros imóveis, onde é feito aquele serviço, o mesmo serviço, o imóvel vai ter a mesma valorização, aí você não cobra nada. Então, por isso que a lei coloca, né, a valorização do imóvel. E mesmo também, tem uma outra coisa. Uma vez conversando com o Dr. Luiz Carlos Betanho, que foi juiz aqui em Brotas, comentando a respeito da desapropriação da faixa da Avenida Marginal, aqui embaixo, a atual Lorival Gilberto da Silva Braga, ele me colocava, a prefeitura, quando faz um benefício, ela tem que cobrar a contribuição de melhoria. Mesmo porque a pavimentação, se a prefeitura precisar desapropriar algum imóvel ali, vamos supor que precise fazer o prolongamento da Avenida Luiz Carlos Martelo. Ela vai pagar pelo imóvel o valor que ela tem depois daquela contribuição. Né? Então, você tem que cobrar, sim, essa contribuição. Pode até ser que o juízo faça alguma coisa diferente, mas a prefeitura, por obrigação, ela tem que cobrar, né, essa contribuição porque está na lei. E por uma questão de isonomia, porque todos os imóveis que têm um benefício, é aplicado essa contribuição de melhoria, seja de iluminação pública, seja de pavimentação, seja de rede de água, seja de rede de esgoto, seja aquilo que for. Tá? E também, volto a lembrar, se a prefeitura for ter que desapropriar o imóvel lá, ela vai pagar pelo valor atual. Ela promoveu uma contribuição, valorizou aquele imóvel e depois vai ter que pagar o valor do imóvel valorizado. Então, por isso tem que ser cobrado a contribuição de melhoria. Permite uma parte? Qual a palavra o senhor permite? Não. Para uso da palavra na tribuna, o vereador Bruno César, com o assunto ato municipalista. Solicito ao vice-presidente que assuma a presidência da casa. Senhores vereadores, plateia aqui presente na data de hoje, senhores que nos acompanham pela internet, através do nosso site. O motivo da minha vinda à tribuna na data de hoje é um motivo sucinto, rápido, mas de uma importância relevante. Semana passada, na quarta-feira, nós tivemos participando na Assembleia Legislativa em São Paulo de um ato municipalista. Esse ato contou com a presença de mais de 200 prefeitos da nossa região, do nosso estado, bem como 28, se eu não me engano, presidentes de câmaras e mais de 30 vereadores. E foi um ato, tive a honra de encontrar com o vereador Modesto também lá. E o que eu tenho para dizer é que a coisa está preta. Esse ato foi um ato que deu para a gente perceber
que cada vez mais a coisa está apertando e os municípios estão pagando um preço muito alto por isso. A União, por sua vez, passa, né, toda uma grande responsabilidade ao Estado, e o Estado passa para os municípios. E dentro desse mecanismo de passa a responsabilidade, as verbas não são repartidas da mesma forma. Esse é o maior problema que a gente encontra hoje. A gente sabe que o fundo de participação hoje, 75% em média, fica com a União, cerca de 20% fica com 30% com o Estado e apenas 5% são repassados aos municípios. Porém, apesar de tudo isso, nessa reunião houve mais de 2 horas de tribuna livre para que todos os presentes naquela oportunidade pudessem utilizar essa tribuna e colocar as situações em que encontram seus respectivos municípios. Então aí que eu tiro essa expressão, essa jaguão, né, que a coisa está preta. Existe uma estimativa de que 95% dos políticos serão renovados na próxima eleição. Isso porque alguém consegue hoje mostrar o seu trabalho? Está tudo parado. Não existe verba, não há liberação. A saúde, na maior parte, o custeio está ficando para o município. E nisso, essa cobrança desse ato foi justamente em cima disso, porque o município onde moram as pessoas, é lá que o munícipe vai na casa do vereador, vai na casa do prefeito para reclamar. E a União está esquecendo disso. A União está ficando com a grande parte dos nossos impostos retidos lá, para que nós temos ideia para onde está indo todo esse dinheiro. Mas com tudo isso, para finalizar, após essa reunião, houve uma recepção no Palácio dos Bandeirantes, pelo governador Geraldo Alckmin, presentes também o presidente do Tribunal de Justiça e presidente do Tribunal de Contas do Estado, porque também tem essa outra questão. Tribunal de Justiça, mandando toda a carga para o município, toda a carga para a prefeitura, sem saber do orçamento da prefeitura. Promotores querendo tomar conta, tomar o nosso lugar, o lugar de quem foi eleito por o povo para trabalhar. Então, senhores, com tudo isso nessa reunião, nessa recepção pelo governador, a gente conseguiu ter uma luz no final do túnel, uma pequena amostra que pode ser que alguma coisa venha a melhorar num futuro próximo. Sabemos nessa reunião onde estavam esses 200 prefeitos, vários presidentes de câmaras e vereadores, que foi liberado a cesta de remédios que é enviada para os municípios, ela foi aumentada. Os convênios que hoje estão parados foram cobrados por esse prefeito, por todos os prefeitos, para que tenham agilidade nos processos, para que sejam liberados esses valores. Então a gente viu essas duas situações que foram de imediato, no outro dia já foram decretadas pelo governador do estado. Então nós temos um pouco de esperança que pelo menos nesse sentido, que a saúde é uma coisa sagrada, e também esses convênios que tanto os prefeitos e vereadores consigam receber as coisas que angariaram lá atrás, as verbas, que haverá uma agilidade nesse processo. Então isso é só para conhecimento de todos os novos vereadores e toda a população, o trabalho que a gente vem fazendo e vem acompanhando, e sabendo que a situação não está fácil para nenhum município. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Retorna, presidente, o vereador Bruno César. Senhor presidente, gostaria de levantar uma questão de ordem. Nós ainda estamos dentro do prazo, cada vereador teria até 15 minutos para fazer uso da palavra. Então nós temos tempo. O vereador Júlio abordou um assunto que eu falei. Perfeito. E eu permiti a parte, ele não permitiu. Então eu solicito minha reinscrição, tem prazo ainda, para que eu possa falar a respeito do assunto. Por prazo, pela questão regimental, acho que o senhor não poderia se inscrever no final? Não, é só assunto da ordem do dia. Eu posso consultar realmente? Pode. Eu vou consultar o jurídico ou suspendo a sessão por 2 minutos. Pois não.
Senhores, voltando, retomando a nossa sessão, o artigo 116, que é o sobre o uso da tribuna, ele realmente não explicita nada a respeito de reinscrição. Sendo assim, no artigo 121, ele fala a respeito de atitudes pessoais assumidas durante a sessão relativas realmente à ordem do dia. Então eu não posso abrir a sessão para o senhor de se inscrever novamente, e eu vou sugerir que Vossa Excelência use a tribuna na próxima sessão. Assim eu farei. Eu só queria, então, que o senhor determine, conforme é previsto no regimento interno, os vereadores têm que escrever para se manifestar, todos. Não pode, como aconteceu com o vereador Júlio, que ele escreveu depois que eu falei. Aí vira debate. Então tem que fazer a inscrição de todos, encerrou. A partir daí, é permitido, de acordo com o regimento, uma parte, que ele não concedeu. Mas ele se inscreveu depois que eu falei, para falar de matéria que eu tinha dito. Por isso que eu entendo que eu teria esse direito. Mas para mim não muda nada, semana que vem eu falo da mesma forma. Tá, dessa mesma forma então, inclusive, eu até entendo, desde do começo da nossa legislatura, eu já entendi realmente que essa questão de passar o livro fica uma coisa um pouco diferenciada, e nenhuma casa de leis da Assembleia Legislativa é feita dessa forma. Os vereadores interessados, eu vou até segmentar dessa forma, os vereadores interessados em utilizar a tribuna na próxima sessão virão até a mesa e farão a inscrição aqui, num tempo determinado. Eu acho que fica mais fácil justamente para não voltar a ocorrer dessa forma. E só inicia o uso da tribuna após todos inscritos terem usado o livro. Uma parte, presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Suceno. É lógico que nós estamos chegando nessa casa agora, nessa legislatura, e algumas coisas acontecem que talvez a gente até não quisesse que acontecesse. Então, eu gostaria de dar um tempo, que, veja bem, se sempre foi feito assim, passando, agora que houve um probleminha mudar, não sei se poderia ser problema. Dá um tempinho para verificar, ver o que é melhor. Perfeitamente. Né? Eu vou estar estudando essa possibilidade e conversando com Vossa Excelência, como eu sempre faço nessa casa, e consulta porque todos. Às vezes aparece um problema, muda. Então, logicamente, o nosso vereador Júlio vai me permitir, é a primeira vez que eu vejo alguém se negar, no caso, o à parte. Por que o à parte? Porque o à parte é uma forma de você colocar a sua posição e dar direito ao que o vereador também conteste ou não. Isso faz parte da democracia, mas é um direito que ele tem, está dentro do regimento aqui, ele pode falar não. Exatamente. Mas, sinceramente, foi a primeira vez, nosso vereador, que aconteceu isso, até estranho, porque eu também ia pedir uma parte, porque eu acho que a questão que você colocou é importante, né, e tem que ser discutida. Agora, se eu me nego a dar uma parte, fica a minha colocação. Pelo regimento, justamente como Vossa Excelência colocou, o vereador está no direito dele, e eu vou estar consultando e fazendo um trabalho junto a Vossa Excelência, e a gente chega num acordo como sempre chegamos nessa casa. Sendo assim, não havendo mais inscritos para a utilização da palavra na fase expediente, passaremos para a ordem do dia. Havendo quórum legal, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do projeto de lei 74 de 2015, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei do Executivo número 74/2015, de 12 de agosto de 2015. Altera dispositivo da Lei Municipal número 2061, de 20 de dezembro de 2005, e alteração que dispõe sobre a aprovação de projetos de edificação de moradias financiados pelo sistema financeiro e da outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Por força da presente lei, o dispositivo abaixo enumerado da Lei Municipal número 2061, de 20 de dezembro de 2005, e a alteração que dispõe sobre a aprovação de projetos de edificação de moradias financiadas pelo sistema financeiro passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O pedido de aprovação do projeto a que se refere o artigo 1º deverá ser instruído com opção de compra do terreno celebrado entre o interessado e o proprietário do imóvel que conterá a edificação. Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Brotas, da Estância Turística de Brotas, Orlando Pereira Barreto, Prefeito Municipal. Coloco o referido projeto em discussão. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra, caso contrário, se manifeste.
Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei 74 de 2015 por 10 votos favoráveis. O projeto de lei número 37 de 2015 já foi votado em primeira votação. Eu solicito a Vossa Excelência a dispensa da leitura. Coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo permaneça como se encontra, caso contrário se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei número 37 de 2015 por 10 votos favoráveis. Projeto de lei número 54 de 2015, também de autoria do Executivo Municipal, também solicito a Vossa Excelência a dispensa da leitura. Coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo permaneça como se encontra, caso contrário se manifeste. Declaro aprovado por 10 votos favoráveis o projeto de lei 54 de 2015. Projeto de lei 58 de 2015, no mesmo teor. Solicito a dispensa da leitura. Coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo permaneça como se encontra, caso contrário se manifeste. Declaro aprovado o projeto, em segunda votação o projeto de lei 58 de 2015 por 10 votos favoráveis. Projeto de lei 67. Projeto de lei número 58, eu vou retornar à votação dele, tendo em vista que o vereador Júlio tem interesse particular e se absteve na outra votação e agora provavelmente decidiu mudar o seu voto. Eu me abstenho. Então coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo permanece como se encontra, caso contrário se manifeste. Eu me abstenho. Então declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei 58 de 2015 por 9 votos favoráveis mais uma abstenção. Projeto de lei 67 de 2015, também solicito a dispensa da leitura. Coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo permaneça como se encontra, caso contrário se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei 67 de 2015 por 10 votos favoráveis. Projeto de lei número 68 de 2015, autoria do Executivo Municipal, solicito a dispensa pelos nobres pares. Coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo permanece como se encontra, caso contrário se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei 68 de 2015 por 10 votos favoráveis. Projeto de lei 69 de 2015, também de autoria do Executivo Municipal, solicito aos nobres pares a dispensa da leitura. Coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo permanece como se encontra, caso contrário se manifeste. Eu me abstenho. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei 69 de 2015 por 9 votos favoráveis mais uma abstenção. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento 64 de 2015, autoria do vereador Júlio Lourenção Neto. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, São Paulo. Requerimento número 64 de 2015. Júlio Lourenção Neto, vereador à Câmara Municipal, na conformidade das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno e pela lei orgânica do município, requer que seja oficiado ao chefe do Executivo Municipal, solicitando informações a respeito da arrecadação da contribuição de custeio de iluminação pública, o valor mensal arrecadado pela CPFL nas contas de energia elétrica, o previsto na arrecadação dos terrenos vazios no ano 2015, bem como informações a respeito do valor despendido mensalmente para manter o sistema de iluminação pública da cidade de Brotas, com a discriminação dos valores de consumo de energia elétrica, de manutenção de investimentos já realizados e a realizar neste exercício. Justificativa: a arrecadação da contribuição de custeio de iluminação pública, entre parênteses, abre parênteses, vias públicas e praças, fecha parênteses, deve cobrir os custos com a manutenção, consumo de energia elétrica e investimento na iluminação pública do exercício, não podendo ser aplicado em outras despesas, buscando o equilíbrio financeiro, sob pena de crime de responsabilidade. Como este ano, por resolução da ANEEL, o município tem que arcar com toda a despesa da CIP, consumo, manutenção e investimentos, e como a simulação da arrecadação da CPFL não era precisa, podemos
ter um excesso de arrecadação, o que poderá contribuir para a redução da alíquota cobrada nas contas de consumo de energia. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 19 de agosto de 2015. Júlio Lourenção Neto, vereador. Coloco o requerimento número 64 de 2015 em discussão. Com a palavra, vereador Júlio Lourenção Neto. Com relação a... eu acho que essa parte agora, ela cabe uma boa discussão. Então, quem tiver alguma dúvida, fica aberto, pode pedir, que eu não vou negar, não, uma parte agora. Antes era só para não causar polêmica. Com relação à contribuição de iluminação pública, o governo federal deu um golpe, como já o próprio presidente da casa esteve falando aqui, né, que a situação está preta. Então, o governo federal deu um golpe e transferiu, através de uma resolução da ANEEL, todo o custo com relação ao custeio de iluminação pública. O que vem a ser isso? O consumo de energia elétrica, a manutenção da lâmpada, da luminária, dos reatores e tudo, transferiu isso aí para o município. Tá? Então, a partir desse ano, através da transferência dos ativos da iluminação pública para o município passou a ser responsável por tudo isso. E uma despesa que tinha da ordem de 150, 200 mil por ano, isso aí vai para mais de 500 mil por ano. No ano passado, a CPFL passou para a gente uma planilha no Excel que a gente poderia fazer a simulação de arrecadação. Como é feita a arrecadação da iluminação pública aqui em Brotas? De duas formas. Uma na conta de energia elétrica, né, em função da faixa de consumo, então vem direto na conta, então todas as residências, indústrias, comércio, que tem o seu padrão ligado à rede da CPFL, ele tem um valor que ele paga de contribuição de iluminação pública. E a outra forma são os terrenos vazios, que não tem a ligação, então é cobrado uma taxa em função da testada do imóvel, que vem cobrado no IPTU. Bom, dessa forma foi feita uma simulação com várias alíquotas na época, e chegou-se mais ou menos a um valor em função das informações da CPFL. Só que essa alíquota, nós temos um fato que ocorreu agora há pouco tempo, que foi um aumento de mais de 50% na tarifa da energia elétrica, que todos estão pagando. Como é um valor proporcional, esse valor também, ele aumentou esse 50% na tarifa da iluminação pública. É claro que você paga um custo pelo consumo de energia elétrica na iluminação, mas tem outros consumos, outros valores do custo, que é o custo de manutenção, né? A troca da lâmpada, a troca da luminária, a troca de reator, uma troca no relé, fotocélula e tudo mais. Essa parte não teve aumento de custo, vamos dizer, a não ser da inflação. A energia, sim, subiu em 50%. Então, o que a gente tem que verificar? Se aquilo que está sendo arrecadado hoje, em função desse aumento da energia elétrica, ele não está muito superior ao custo que nós temos efetivamente da iluminação pública, envolvendo aquilo que eu já falei, o consumo de energia elétrica e a manutenção do sistema. O que acontece? Se nós tivermos uma arrecadação muito alta, o que vai acontecer? Vai chegar lá no fim do ano e não gastou, né, aquilo lá. E daí o que vai acontecer? Então, a gente já tem que ir verificando desde já para fazer uma adequação nessa taxa que é cobrada na iluminação pública, para que não chegue lá com um superávit muito alto. E depois vai dar problema para o próprio executivo de como devolver isso daí para o munícipe. Então, por que eu estou solicitando isso? Para orientar, inclusive, o executivo
e todo mundo ter a transparência de como está acontecendo essa questão da iluminação pública. Mesmo porque esse ano é um ano atípico, é um ano diferente, porque vinha de uma forma que a companhia ela assumia todo o custo de manutenção, ela só cobrava da prefeitura o consumo da iluminação, da lâmpada. E hoje o município tem que arcar com tudo o resto, certo? Então, por isso que eu estou fazendo essa indicação, esse requerimento. Requerimento continua em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Modesto Salviato. em primeiro lugar, esclareceu o vereador Júlio, que agora não cabe a parte. Quando está na discussão, cada vereador tem até 10 minutos para falar. A parte seria só naquele caso. Também, percebe-se claramente que esse requerimento, o senhor nem haveria necessidade de fazê-lo, porque o senhor, conforme prevê a nossa legislação, como vereador, poderia se dirigir ao local em que é feito isso, que o senhor mesmo fez por diversos anos esses cálculos, e fazer o levantamento sem necessidade de requerer. Normalmente a gente requer um documento quando está tendo dificuldade de acesso, dificuldade de informações, que eu tenho certeza que o senhor não o teria. Mas como aqui nós pautamos até hoje, para nunca fomos contrários a votar contra requerimento de vereador, que é um princípio democrático, eu mesmo assim serei, já quero adiantar, serei favorável ao seu requerimento. Requerimento continua em discussão. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo, permanece como se encontra, caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em única votação o requerimento 64 de 2015 por 10 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do requerimento 65 de 2015 de autoria do vereador Júlio Lourenção Neto. Requerimento número 65 de 2015. Júlio Lourenção Neto, vereador da Câmara Municipal, na conformidade das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno e pela lei orgânica do município, requer que seja oficiado o chefe do Executivo Municipal solicitando informações junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas, a SAEB, a saber, primeiro, a evolução do consumo mensal de água na cidade de Brotas nos últimos 10 anos. Segundo, qual o volume mensal de água produzido e o volume faturado. Terceiro, qual a receita e despesa efetiva relativa à produção, tratamento, adução, reservação, distribuição e medição, abre parênteses, pelos hidrômetros, fecha parênteses, do sistema de abastecimento de água da cidade de Brotas, do distrito de São Sebastião da Serra e do bairro do Broa. Quarto, qual a evolução da produção de água nos últimos 10 anos? Quinto, apresentar a curva de crescimento populacional que está sendo considerada para os próximos 15 anos. Justificativa. Esses dados são essenciais para balizar os investimentos e fazer o planejamento do sistema de abastecimento de água, bem como para o plano diretor de saneamento básico no quesito água. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 19 de agosto de 2015. Júlio Lourenção Neto, vereador. Coloco o requerimento 65 de 2015 em discussão. Coloco com a palavra o vereador Antônio Sucena Bonifácio. Senhor presidente, nobre vereador, eu já tive oportunidade a semana passada dizer da importância da presença do vereador Júlio aqui nessa casa, porque logicamente ele vai nos trazer assuntos referentes à prefeitura que às vezes nós não temos o conhecimento. E ele, como elemento da prefeitura há muitos anos, prestando serviço, concursado, e sendo concursado, não tem o rabo preso, não tem a liberdade de colocar a posição. E nós sempre colocamos aqui como vereadores, que a gente procura verificar a parte técnica. Porque a gente tem que ouvir a parte técnica, ela deve sobressair sobre a parte política. E eu tive verificando nesse requerimento que o senhor fez, muito interessante, e eu gostaria de aproveitar mais uma vez uma coisa que eu já tenho colocado, um assunto que eu tenho colocado aqui, da importância que nós temos que, como vereadores, como homens públicos, como homens que fazem as leis,
de verificarmos a respeito da água. E é a respeito de um assunto que deve ser trazido à pauta, e acredito que agora é o momento apropriado. E, para isso, agora eu já tenho em mãos, porque a gente vai discutindo, conversando, verificando, analisando, indo na internet, uma jurisprudência a respeito desse assunto. Eu gostaria de ler. É uma sentença declarando a ilegalidade de suspensão de fornecimento de água por concessionária em virtude da falta de pagamento baseada no Código de Defesa do Consumidor. Logicamente que é extenso, eu trouxe apenas uma parte, depois os demais vereadores quiserem verificar, eu posso passar em mãos. A água é um direito natural à vida. A água é vida. Portanto, o Código de Defesa do Consumidor se impõe nos seus artigos 42 e 71, proibindo que a cobrança do fornecedor de água possa interromper o serviço público essencial do usuário consumidor. O direito do consumidor possui garantia fundamental na Constituição, e a interrupção no fornecimento, além de causar uma lesão, afeta diretamente a sua dignidade e flagrante retrocesso ao direito do consumidor. O fornecimento de água, por se tratar de serviço público fundamental, essencial e vital ao ser humano, não pode ser suspenso pelo atraso no pagamento das respectivas tarifas, já que o poder público dispõe dos meios cabíveis para a cobrança dos débitos dos usurários. Esta colocação veio em boa hora, porque diversas pessoas já aconteceram, o nosso vereador Bruno tem defendido também aqui, o absurdo de se cortar água de família, às vezes com 3, 4 crianças, com pessoa de idade, e aí vem e corta. Então nós estamos procurando uma forma de resolver isso. E a vinda do senhor para cá vai nos ajudar também, que eu tive a oportunidade de verificar aqui, e isso me sensibiliza muito, quando a pessoa tem sentimento. E o senhor, na sua palavra aqui na tribuna, se emocionou, quase indo às lágrimas, quando disse que se emocionava quando vê alguém passando fome. Então, o senhor imagine, mais importante que o alimento sólido é a água, que ela é fundamental à vida. Então, logicamente, parabéns pelo requerimento. Não só conte conosco, mas também faça parte desses vereadores aqui, que eu acredito que todos vão levantar essa bandeira. Nós encontramos uma forma para que não falte água na casa de qualquer pessoa, seja ele rico ou pobre, que é um direito à saúde. Muito obrigado, senhor presidente. Meu voto, logicamente, é favorável. Deixa eu aproveitar e fazer uma colocação também. Acho que nós agora, o novo vereador professor Ciceno, já temos sustentação, então, para estarmos articulando a questão de um projeto de lei nesse sentido. Requerimento 65 de 2015 continua em discussão. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo, permanece como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em única votação o requerimento 65 de 2015 por 10 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para o uso da palavra à tribuna nessa fase, de acordo com o artigo 121 do Regimento Interno. Não havendo vereadores inscritos e nada mais havendo tratar, declaro encerrada a 26ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, lembrando a todos que a próxima sessão ordinária será no dia 8 de setembro, terça-feira, em virtude do feriado de 7 de setembro, que cairá na segunda-feira. Uma boa noite a todos. Professor, deixa eu...